Por muito tempo, a psicologia clássica olhava para a pessoa que chegava no consultório quase como um problema a ser consertado, sabe? Como uma máquina quebrada. Mas aí entra o trabalho simplesmente revolucionário do Carl Rogers e a sua terapia centrada na pessoa, que virou esse jogo de cabeça para baixo. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai desconstruir como Rogers propôs algo incrivelmente radical para a época: olhar para o ser humano como alguém com um potencial infinito. Então, vamos mergulhar juntos nesses conceitos centrais e entender a mente humana de um jeito estruturado, mas ao mesmo tempo profundamente conectado à emoção. As mudanças na personalidade dependem mais das atitudes do terapeuta e da relação entre as pessoas do que das técnicas em si. Olha, essa frase é de 1988 já estabelece de cara uma mudança de paradigma que é colossal. Sério, isso desafiou tudo o que se imaginava sobre a clínica tradicional. A crença geral era que a cura vinha da aplicação exata de métodos clínicos frios, super calculados. Mas a grande virada aqui é que a verdadeira cura, a mudança real na personalidade, nasce da relação humana genuína. O foco sai da ferramenta e vai direto para a conexão. A atitude de quem está ali escutando importa infinitamente mais do que qualquer técnica decorada no manual. Ponto 1. Além das técnicas terapêuticas, quando a gente pensa em terapia, é muito comum ver à mente aquela figura de autoridade de jaleco branco focada estritamente em técnicas, né? Alguém que vai dar ordens ou conselhos práticos para a vida. Só que, na realidade centrada na pessoa, o peso muda totalmente para a atitude do terapeuta e, acima de tudo, para a experiência subjetiva. Rogers expandiu as fronteiras da psicologia justamente por colocar a realidade interna e única daquele indivíduo no centro do palco, em vez de depender de ferramentas impessoais. Ou seja, o sofrimento psíquico não é um quebra-cabeça técnico para ser resolvido, é uma vivência humana que precisa ser compreendida. Parte 2. O poder da tendência atualizante. A base biológica e psicológica de toda essa teoria está na chamada tendência atualizante. O conceito é bem direto. Trata-se de um impulso inato. Isso quer dizer que todo mundo já nasce com uma bússola interna apontando para o crescimento, para o desenvolvimento e para alcançar o seu pleno potencial. A gente pode imaginar uma planta, por exemplo. Ninguém precisa ensinar uma semente a crescer em direção à luz do sol. Já está na natureza orgânica dela fazer isso. E Rogers afirma que com as pessoas é a mesmíssima coisa. Nós possuímos inerentemente esse impulso para curar as próprias feridas emocionais e evoluir. O ser humano é, por definição, voltado para o crescimento. Mas aí vem a grande questão. Se todo mundo tem esse impulso inato para crescer, por que existe tanto sofrimento psicológico no mundo? A resposta está exatamente na colisão entre esses dois fatores. O sofrimento surge, na essência, como um bloqueio. De um lado, a gente tem aquele fluxo natural de crescimento. Do outro, os obstáculos que geralmente são descritos como experiências de rejeição ou uma falta muito profunda de aceitação. Quando o desenvolvimento natural esbarra num ambiente que não acolhe, o impulso é sufocado. Então, o sofrimento não é uma falha na máquina humana, mas o resultado de uma força vital maravilhosa que, infelizmente, bateu num muro de rejeição. Ponto 3. As 3 condições para a cura. A grande sacada agora é como a gente remove esses obstáculos e reinicia o motor do crescimento. Tudo começa com a primeira condição, que é a escuta empática. E olha, não é só ouvir as palavras que saem da boca de alguém, não. É tentar compreender profundamente as emoções e as perspectivas de quem está ali falando. Quando a gente consegue entrar no mundo subjetivo do outro dessa forma tão imersiva, cria-se um espaço incrivelmente seguro. E é somente dentro dessa bolha de segurança, livre de qualquer ameaça, que a pessoa consegue começar a explorar as raízes da própria dor. A segunda condição vital é a aceitação incondicional. O que é fascinante nisso é a ideia de valorizar alguém independentemente de qualquer coisa que a pessoa tenha feito, vivido ou dos sentimentos mais sombrios que ela possa guardar. Ao remover 100% o julgamento, o terapeuta ajuda a desmantelar a autoavaliação negativa. É muito difícil a gente se odiar ou sentir vergonha quando quem está do outro lado oferece um valor absoluto, totalmente incondicional. Esse é, sem dúvida, um passo gigante para promover a cura. E a terceira condição é a congruência. Esse termo chique basicamente significa autenticidade. O terapeuta não pode ser uma tela em branco ou um robô clínico. Ele precisa ser genuíno, humano, transparente. A lógica aqui é brilhante. Quando se percebe que quem está escutando é uma pessoa real, sem aquelas máscaras profissionais impenetráveis, isso dá coragem para uma abertura muito mais profunda. A transparência de um lado convida a transparência do outro, fazendo com que a exploração do sofrimento chegue até as camadas mais difíceis. 4. O terapeuta como facilitador. Na prática, o papel do terapeuta muda de uma forma drástica. O objetivo não é dar ordens ou ditar o roteiro da vida de ninguém.
A realidade rogeriana é puramente não diretiva. É uma escuta acolhedora onde se ouve sem julgar. Ponto final. Em vez de puxar ou empurrar alguém por um caminho que o terapeuta acha que é o melhor, o papel do facilitador é caminhar lado a lado, simplesmente iluminando a estrada que a própria pessoa decide seguir. O foco absoluto dessa postura é compreender a experiência singular de quem busca ajuda. É entender como aquele mundo específico faz sentido para aquela pessoa. Não se trata de impor uma lógica de fora, de dizer o que é certo ou errado do ponto de vista social, mas sim de calçar os sapatos do outro e ver as coisas através dos olhos dele. E essa validação da realidade subjetiva é algo extremamente poderoso. E chegando no ponto 5, um espaço seguro para crescer. O resultado dessa jornada toda é capturado de forma perfeita pelos pesquisadores Miranda e Freire. A relação terapêutica é um encontro real entre duas pessoas. O grande segredo é que é a presença humana genuína que faz a mágica acontecer. Não é um profissional de cima do pedestal analisando um espécime no microscópio. É um encontro autêntico que serve de solo fértil para que a gente encontre os nossos próprios caminhos para sair do sofrimento. E quando a tendência atualizante é destravada por esse encontro real, os resultados são lindíssimos. Ocorre uma verdadeira construção de sentido pessoal. Fomenta-se uma autonomia real, permitindo que a pessoa assuma de vez as rédeas da própria vida. E talvez a parte mais bonita de todas, oferece-se um espaço seguro para o crescimento acontecer no próprio tempo da pessoa. Sem pressa, sem prazos clínicos arbitrários, cada um tem o seu próprio ritmo orgânico de florescer. E essa abordagem respeita isso profundamente. O que deixa a gente com uma reflexão final super instigante. A verdadeira autonomia e a cura do sofrimento psíquico são, no fundo, simplesmente uma questão de ser genuinamente ouvido e incondicionalmente aceito por outro ser humano? É uma ideia que desafia toda a complexidade do mundo moderno, sugerindo que a resposta para a dor emocional talvez sempre tenha estado na empatia mais pura e na conexão humana autêntica. Definitivamente é algo para se pensar muito a respeito.